muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Não entra hashtag sextou não, porque ainda não está legal, até porque o torcedor do Vasco ainda está muito chateado com esse time. Mas antes eu peço para você de cara fazer o seguinte, me dar uma moral. Se inscreva aqui embaixo no canal, que é importante a sua inscrição, deixar o like nesse vídeo, é só clicar no curtir e claro, compartilhe. Copie o link e joga nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. E a eliminação na Copa do Brasil ainda traz feridas e deixa aprendizados no Vasco. Nesse momento, o foco é o Campeonato Carioca. O time volta a campo no domingo, às 4 da tarde, em São Januário, contra o Resende, pela última rodada da Taça Guanabara. Na quarta colocação, com 19 pontos, o Vasco decide se vai ficar em terceiro ou em quarto nessa primeira fase. Se ficar em quarto, como está hoje, vai encarar o Fluminense em 2 partidas. A primeira no próximo fim de semana e a segunda no fim de semana dos dias 26 ou 27. Já se ficar em terceiro, se passar o Botafogo na classificação, o Vasco vai encarar o Flamengo. E aí joga primeiro nesse meio de semana, na quarta ou quinta-feira, e depois no fim de semana dos dias 26 ou 27. A data exata será definida pela TV, que detém os direitos do Campeonato Carioca. Já sobre o time que enfrenta o Resende no domingo, o técnico Zé Ricardo provavelmente vai fazer alguns testes e poupar jogadores importantes para essa partida. Por exemplo, o meio-campo Nenê deve ficar de fora. Já os volantes Yuri Lara e Vitinho devem ganhar chances. O primeiro de ser titular e o segundo de ser relacionado pela primeira vez no Campeonato Carioca, já que está clinicamente curado e está 100% fisicamente, já que ficou toda essa semana treinando no CT Moacir Barbosa. E a escalação provável para esse jogo deve ser definida no treinamento de amanhã no CT Moacir Barbosa pelo técnico Zé Ricardo. E agora aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E hoje o Vasco treina no CT Moacir Barbosa na parte da tarde. Antes do trabalho, vai ter uma entrevista coletiva com o volante Yuri Lara às 3 da tarde. E a Ferge já definiu a arbitragem para esse jogo, Vasco e Resende. Quem apita o jogo é esse cara aí, ó, Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Carlos Henrique Alves Filho e Thaís Marques Fonseca. E esse jogo entre Vasco e Resende terá transmissão em várias plataformas. Vai ter TV aberta na Record e também transmissão no YouTube, no canal do Cariocão, além da plataforma Twitch em alguns canais. Ou seja, vai ter oportunidade de todo mundo assistir essa partida às 4 da tarde no domingo. E para fechar esse Bom Dia Gigante, claro, vamos falar sobre a reunião do Conselho Deliberativo do Vasco ontem para aprovar o cronograma de como serão as votações para transformar o futebol do clube em sociedade anônima. E por ampla maioria no plenário, foi aprovada a proposta que terá 2 ciclos, com 2 votações cada, sempre no Conselho Deliberativo e depois na Assembleia Geral. O primeiro ciclo, o debate será para a inclusão do Estatuto, a possibilidade da SAF no Vasco, sem que haja risco de judicialização. A outra será para tratar da constituição da SAF em si, o modelo a ser adotado no clube e depois da proposta feita pela 777 Partners. E por último, o sócio vai votar na chamada AGE. O presidente do Vasco, Jorge Salgado, comemorou o resultado da reunião de ontem através de uma postagem nas suas redes sociais. Foram 150 conselheiros presentes na reunião de forma híbrida, 121 aprovaram a primeira proposta contra 29 pela segunda. E agora vamos falar com o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, que primeiro explica o que significou ontem a reunião. O que ficou decidido hoje é que vai ser uma avaliação em 2 ciclos. O primeiro ciclo é o Vasco olhando para dentro. O Vasco vai arrumar seu estatuto para trazer toda a previsão da SAF que está nas normas para dentro do estatuto, para a gente acabar com essa discussão de eventual discussão judicial, né? Não está no estatuto, está na lei. Vamos parar com isso, vamos trazer isso para dentro do texto estatutário para que isso fique pacificado aqui dentro. Segunda alteração, na mesma linha, a alteração do regimento interno da Assembleia Geral para que possibilite a realização de uma Assembleia virtual híbrida dentro do nosso regimento interno.
porque hoje está amparada novamente por lei e fica aquela discussão eterna de pode ou não pode. O primeiro ciclo é o Vasco olhando para dentro. Uma reunião do Conselho Deliberativo, o deliberativo aprova diretamente o regimento interno da Assembleia Geral e encaminha para a Assembleia Geral o regimento, a mudança do Estatuto. O segundo ciclo, conforme a proposta do Luiz Manuel Fernandes, ele vai avaliar a criação da SAF, e aí vai ser uma bifurcação ou com 100% do clube ou com a proposta do investidor, né? Pelo que ele colocou e me pareceu razoável, não faz sentido você fazer 100% Vasco para depois fazer uma alteração, então você já vai logo para a forma final. E a avaliação dos ativos que o clube vai capitalizar a SAF. O que é isso? O clube vai pegar alguns ativos que tem nele, dentre eles os jogadores de futebol, vai precificar esses ativos a valor contábil e vai fazer a capitalização da SAF com esses ativos. Vai fazer o seguinte, vai pegar do seu balanço social lá, balanço societário. O número é ruim, né? Mas vai tirar lá R$1.000 do seu balanço societário em ativos e vai colocar R$1.000 no balanço societário da SAF como aporte de capital. E aí vai ter a operação da SAF que vai levar o valuation para o que está na proposta lá, próximo de R$1 bilhão. E qual será efetivamente o segundo passo, Carlos Fonseca? Esse segundo movimento depende da realização da relação dos ativos e o valor para uma empresa especializada, depende da avaliação do Conselho de Beneméritos sobre esse relatório, ele vai dar um parecer de aprovação ou não, depende do Conselho Deliberativo aprovar esse parecer, né, dos Beneméritos, recomendando ou não recomendando, aprovando ou não aprovando, e novamente para a Assembleia Geral, porque é previsão legal. E aí essa segunda Assembleia Geral, ela vai ter o Estatuto da SAF, 100% Vasco ou já com a operação societária, a capitalização do Vasco na operação. E aí a gente encerra esse processo. No final aqui, teremos ou não teremos uma SAF 100% Vasco ou já com participação de terceiro. E tem um prazo para tudo isso ser resolvido, aprovado ou não, Fonseca? Não tem prazo porque a gente depende de uma condicionante externa que o Vasco não domina, que é a proposta da 777, a formalização da proposta da 777. À medida em que eles formalizarem, eles tornarem a proposta não vinculante, o memorando de entendimento, em uma proposta firme, aí sim o Conselho Deliberativo vai poder se debruçar sobre esta proposta firme para fazer os seus debates e chegar à conclusão. Então, assim, hoje, uma parte depende da 777 e outra parte depende da diretoria administrativa em separar os ativos, ter o laudo e do Conselho de Beneméritos em fazer a avaliação desse laudo. E uma pergunta que todo torcedor do Vasco faz é a seguinte: esse processo vai ser feito com pressa ou com urgência? Responde pra gente. Pressa e urgência são coisas diferentes, né? Assim, dá para você fazer as coisas com urgência sem necessariamente fazer com pressa. Então eu não gosto de qualificar, é sempre difícil qualificar e diferenciar uma coisa da outra. Mas eu acho que o debate, pelo que eu tenho visto, eu acho que a temperatura, eu acompanho muito redes sociais, mídias e tal, a temperatura tem diminuído. A diretoria administrativa, fica aqui meu agradecimento, tem feito um excelente trabalho de botar o assunto em discussão, está se comprometendo, está colocando os pontos, chamou a imprensa, por exemplo, ontem, para discutir. O Conselho Deliberativo, por sua vez, também está tendo acesso integral ao que está acontecendo. Já temos alguns NDAs assinados para que os presidentes, para que o Conselho Fiscal possam avaliar no documento o que está acontecendo. Então, assim, acho que tem tudo para que seja um processo tranquilo. É óbvio que diferenças conceituais existem, mas eu acho que a gente tem que fazer como fez hoje aqui. Colocar na mesa, discutir com respeito, com educação e entendermos que, às vezes, uma opinião pessoal tem que se dobrar à decisão do coletivo. E, no final da conta, quem vai aprovar ou não aprovar é o nosso sócio. Isso está claro, isso está dito, redito, refalado. Cabe ao sócio decidir como será o Vasco nos próximos 100 anos. Resumindo para você, torcedor, é o seguinte: o primeiro ciclo depende basicamente apenas do Vasco e do seu Conselho Deliberativo. Já o segundo precisa também da proposta da 777 Partners ser aprovada ou não. Ou seja, o primeiro ciclo depende do Vasco e o segundo da 777. E também em relação à questão que parece ser longo o processo, pelo menos nos bastidores, a ideia é que seja aprovado ou não até o meio deste ano. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. O que você achou da reunião de ontem?
que você acha desse processo da SAF no Vasco? Eu quero saber a sua opinião comentando aqui embaixo. Você percebeu que minha voz está meio ruim, mas o resfriado é apenas. Daqui a pouco a gente está totalmente recuperado aqui com as informações do canal Atenção Vascaínos. Mais uma vez, agradecendo demais a sua audiência. Não deixe de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. E hoje tem boletim AV e à noite chega o Flávio Dias com o nosso AV News ao vivo aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!